Bom, então hoje a gente vai começar finalmente a nossa aula aqui de métodos quantitativos e o primeiro passo que vocês precisam se acostumar é onde encontrar os dados. Certo? Então, o site que vocês vão utilizar bastante é o site do Kaggle, no qual vocês precisaram se logar com a conta pessoal de vocês do Google para poder ter acesso à base de dados. A base de dados que a gente vai trabalhar hoje é essa daí, que é Exploratory Data Analysis ou Data Visualization, certo? Quando vocês forem acessar o Kaggle, vocês tomem cuidado, porque nem sempre você clicar nesse botão aqui do download, certo? Então, obrigado. Nem sempre clicar nesse botão dá certo. Entendeu? Então, antes de sair clicando aqui, vamos prestar atenção no que é que ele está falando. Se você descer só um pouquinho aqui, mais ou menos nessa região, sabe, exatamente aí, qual é a dica que é o primeiro passo para vocês? É vocês prestarem atenção nesse item chamado Usability, ou usabilidade aqui. Esse número que está aparecendo aqui, 7.06, ele vai de 0 a 10. Isso daí quer dizer o quê? A qualidade do banco de dados. Então, quanto mais próximo de 10, mais informações, mais estruturado, mais devidamente formatado o banco de dados é. Entendeu? É importante se ligar nisso para quando vocês forem procurar os bancos de dados de vocês para fazerem as tarefas, vocês prestarem atenção nisso daí. Certo? Alguns bancos de dados, se você prestar atenção aqui no campo aqui, ó, Data Fields, tá entendendo? Ou os campos de dados, ele vai começar a mostrar quais são as variáveis que vão aparecer no banco de dados. Então aqui ele já vai trazendo uma descrição. Movimento só um pouquinho. Não, do contrário. Ou aí, pronto. Então aqui você pode até clicar aqui em View More ou ver mais, que aqui ele está mostrando todas as variáveis que vão aparecer no banco de dados. Isso daí é o que a gente chama em ciência de dados de metadados, que é um conjunto de explicações para o banco de dados que você vai lidar. Porque como é a primeira vez que vocês estão entrando em contato com esse banco de dados, se vocês já fossem abri-lo imediatamente no Origin, meio que vocês vão ficar perdidos, tipo, o que é que aquela variável quer dizer. Então, procurem sempre bancos de dados que tragam uma descrição das variáveis. A primeira aqui que fala do produto, ele está falando qual é o modelo da esteira que eles comercializam. Aí depois ele vai dizer que a idade está em anos. A idade de quem? Do cliente. Aí aqui ele tem ele fala gênero, mas vocês vão ver mais para frente na variável que ela é sexo. De quem? Cliente. Education aqui, ele está falando, é o número de anos de escolaridade. De quem? Do cliente. Marital status, ou seja, a situação, o estado civil do cliente. Se é casado, separado, por aí vai. Usage, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? É o tempo médio que o cliente quer usar a esteira toda semana. Então, ou seja, numa semana eu quero ficar correndo na esteira quanto tempo? Em média. Fitness é a autoavaliação que o cliente está dando quanto à sua condição física. Quando ele dá uma nota 5, ele se autoconsidera muito bem. Very fit ali que ele está dizendo que ele está bem fisicamente. E o 1 é quando ele está bem não fisicamente. Entendeu? Perceba que como vai ali de 1 a 5, ela é uma variável categórica. Entendeu? Ela pode ser interpretada como numérica? Também, vai depender do propósito que você quer. Income quer dizer o que? A renda do cliente. E miles aqui é a expectativa que ele tem para correr naquela esteira. Então, quando já se tem esses metadados aí, você já sabe que tipo de dado você vai tratar lá. Certo? Trazendo para a realidade da administração. Se vocês fossem o dono ou funcionário de uma empresa que faz esteiras para corrida e vende, o que é que a gente está fazendo aqui? Uma análise de perfil de cliente.
certo? Continuando, movendo aqui, vai, Sara. Isso. Aí chegou aqui, o Kaggle, ele, às vezes, bem aqui onde tem o Data Explorer, perdão, volta aqui um pouquinho, o Data Explorer aqui, pode acontecer o caso de aparecer mais de um arquivo aqui. E aí você tem que prestar atenção para não fazer o download do arquivo errado. No nosso caso aqui, como só tem um arquivo, não tem como dar errado. Certo? Não sei se é de conhecimento da maioria de vocês, mas se vocês prestarem atenção, prestem atenção aqui no sufixo do arquivo, que tem aqui o .csv. Talvez eu tenha alunos aqui que já saibam o que é isso, talvez eu tenha alunos aqui que não saibam. .csv vem de comma separate values, ou seja, valores separados por vírgula. E aí, quando a gente for abrir esse arquivo, vocês vão entender que isso daqui é simplesmente dizendo como vocês vão encontrar os dados. Certo? Isso daqui é uma formatação muito comum para quando você vai lidar com bancos de dados, ou pequenos ou grandes. A vantagem do Kaggle é que, se vocês prestarem atenção aqui, ele meio que já faz uma avaliação do banco de dados para você. Se você desce só mais um pouquinho aí, se você prestar atenção aqui, ó, ele já está te dizendo quais são os tipos que aparecem aqui no produto. Ele já está te mostrando aqui um histograma das idades, ou seja, aonde está havendo a concentração das idades. Perceba que as idades estão mais concentradas aqui próximo do 18 do que do 50. Se eu fosse fazer uma avaliação mercadológica, o que é que eu já saberia aí? Eu estou lidando com um público jovem. Aqui ele já está dizendo uma categorização do sexo. Ou seja, o meu público é majoritariamente masculino. Não é tão majoritariamente, mas a sua maioria é composto do sexo masculino. Aqui eu tenho um histograma do nível educacional. O menor nível educacional são 12 anos de estudo, o maior nível educacional são 21 anos de estudo. Se você descer mais um pouquinho aqui, pode descer, sabe? Vai descer. Até aparecer uma barra de rolagem, acho aqui, ó, essa barra de rolagem aqui, se você puxar para cá, pode puxar, e aí subir, ele vai mostrando as outras variáveis. Então, antes de você baixar o banco de dados, ele já mostra para você o que é que você vai encontrar lá. E aí você decide se vai analisá-lo ou não. Certo? Só que na hora de baixar o banco de dados, é aqui, ó. É aqui que vocês vão clicar. Certo? Então vocês cliquem aqui e depois vai lá na pasta download, onde ele sabe. Normalmente ele vai aparecer uma mensagem aqui, ó. E aí, se você clicar aqui na pastinha, ele vai direto na pasta onde ele salvou. Mas espera um pouquinho aí, sabe? Espera só um troco aí. Ele vai direto na pasta onde você salvou o arquivo. Certo? Localizando esse arquivo, você clica com o botão direito nele, mas você não vai abrir no Excel. Tá certo? Você não vai abrir lá. Você vem aqui escolher outro aplicativo e você vai abrir no bloco de notas. Tá certo? Quando a gente for trabalhar com esses arquivos .csv, acostume-se a usar o bloco de notas. Clica aqui, escolha um aplicativo no seu PC. Era para estar ali o bloco de notas. Se não der certo, Sara, faz o seguinte, clica em cancelar. Pode clicar em cancelar aqui. Pode clicar até fora aqui. Tá. Olha coisa. Tá. Se você não achar o bloco de notas, não, pode até fechar, pode clicar fora aqui. O que é que você faz? Você vem aqui em pesquisar, principalmente o pessoal do Windows, e aí vocês digitam, ó, já apareceu bem aqui, ó. Você pode digitar aqui bloco de notas, é isso daqui que vocês vão usar. E aí, desce só mais um pouquinho, Sara, é só puxar só um pouco. No bloco? Isso, só puxar um pouquinho aqui para baixo para o pessoal ver, só descer um pouquinho a janela. Isso. Aí você pode até apagar ali. Deixa eu não salvar. Meu Deus, quanta coisa. Tá. Aí. E aí, quando você abrir o bloco de notas, você vai aqui em arquivo
e pede para abrir aquele arquivo lá que você acabou de fazer o download. Não aparece, prof. Eu acho que tá em Dropbox, tá lá no Dropbox, tá? Às vezes tá no downloads normal. Será? No downloads da máquina. Não, vai em este computador, eu acho que é lá onde você tá. Tu salvou aqui no Dropbox, MyPC, download. Tu tem que entrar no teu Dropbox. Mesmo, eu nem tenho isso aí, gente. Aí ali esse, downloads e... É onde... Copia a extensão. É porque tá TXT, você tem que mudar aqui, ó, todos os arquivos. Aí ele aparece. Aí, ó. Pronto. Melhor assim. Não, vou voltar ali, pronto. O que é que eu quero falar aqui, ó? Se vocês prestarem atenção, quem conseguiu fazer todo esse passo a passo, perceba que as palavras e os dados elas estão separados por vírgula. Por isso o coma aqui. Essas palavras poderiam estar separadas por ponto e vírgula, aí seria um semicolon. Ou poderiam estar sendo separadas por espaços padronizados, que seria o tab. Majoritariamente vocês vão encontrar dados separados por vírgula, certo? Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês. Quando vocês forem trabalhar com Orange, Datamine, ele é uma linguagem de programação que ela é baseada no inglês. E isso é importante vocês prestarem atenção, por quê? Porque em inglês, quando você escreve assim 20.80, isso é em inglês. É o equivalente na nossa língua a isso aqui, ó. Então, se você fizer o upload de um número nesse formato, o Orange não vai entender que é um número. Ele vai entender que é um texto. E aí é por isso que a gente se acostumar a lidar com um bloco de notas. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar fazer esse tipo de tratamento. Mas se de repente a gente lidar com um banco de dados que precise fazer esse tratamento, ou seja, onde tem vírgula, a gente substituir por ponto, aí eu vou fazer uma situação dessa com vocês. Mas é para isso que vocês entenderem que se vocês forem usar o Orange como material de análise de dados, vocês não podem fazer o upload de um arquivo no formato em língua portuguesa. Principalmente para lidar com números. Certo? E aí para fazer a mudança é bem rápido, é bem tranquilo. Não vai ser o caso aqui. Eu só abri aqui para vocês verem como é que esses dados são salvos. E normalmente no arquivo .csv, a primeira linha ela é o cabeçalho, ou seja, ela é o nome da variável. Certo? Você prestar atenção ali, ó, todas aquelas variáveis que eu tinha mostrado lá no Kaggle estão todas aparecendo na primeira linha. Certo? Tá. Você pode fechar aqui, Sara. Eu sugiro tu pegar esse arquivo e jogar, sei lá, na tua área de trabalho. Eu acho que vai ficar mais fácil quando a gente for trabalhar agora. Aí. Você pode até fechar aí. Você pode minimizar. E aí agora nós vamos para o Orange Datamine. Beleza. Tá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é como a gente importa os dados. Certo? Então, para importar os dados, vocês vão trabalhar na barra de dados chamada Data, que é a primeira barra de dados aí do Orange. Que aí vai aparecer esses ícones aqui para você. O ícone que a gente vai precisar é o ícone File. Só basta dar um clique nele, só um clique nele, e ele já vai aparecer automaticamente aqui. É extremamente recomendável que você renomeie o ícone. Para quê? Para que você saiba o que é que aquele ícone está fazendo. Certo? Se você clicar com o botão direito nele, vai aparecer a opção aqui, Rename. E aí, ao clicar no Rename, você pode escrever o nome que você quiser.
Então, para a nossa aula, o que é que eu faria? Carregar o arquivo fitness. E aí você aperta Enter. Porque na hora que a gente for criar todo o nosso fluxo de trabalho, de repente, se a gente tiver um fluxo de trabalho muito grande, se você não renomear, lá pelas tantas, você vai ficar se perguntando o que é o file 1, o file 2, o file 3, o file 4, e aí você não sabe o que é que está fazendo. Certo? Dá um clique duplo nele, Sara, por favor, e aí ele vai abrir, tu desce só um pouquinho essa janela aí. Você pode até fechar essa mensagem aqui, ali no xizinho. E aí essa parte é bastante importante, porque agora a gente vai dizer qual é o arquivo de dados que a gente quer carregar. Aí você clica aqui nessa pastinha e nós vamos procurar o nosso arquivo .csv, que é lá o card do Good Fitness. Só clicar nele e aí clica em abrir. E aí espera. Então, na hora que você clicar no arquivo e clicar em abrir, ele automaticamente vai carregar os dados aqui. Ó. Ele já vai te mostrar uma prévia dos dados aqui. Certo? Vamos entender o que é que ele está dizendo para a gente. Primeira informação que ele está falando aqui, que tem 180 instâncias. Em ciência de dados, a gente chama os registros de instâncias, ou seja, são as linhas do banco de dados. Certo? Fazendo uma analogia com o que vocês viram em estatística, isso é o tamanho da nossa amostra. Certo? Aqui a gente está trabalhando com um banco de dados pequeno, mas o Orange ele pode lidar com um banco de dados bastante grande. De repente você tem um arquivo com 2 milhões de linhas, ele vai carregar. Desde que seu computador tenha memória RAM suficiente para isso. Se ele tiver memória RAM suficiente para isso, ele vai carregar. Beleza? Segunda informação que ele está falando, que existem 9 características, ou 9 features ali. Features ou características é o que a gente chama de variáveis independentes, ou variáveis preditoras, ou covariáveis. Dependendo da vertente que você está lidando, vai mudando o nome. É importante fazer essa separação, porque quando eu for ensinar regressão linear para vocês, vocês vão precisar entender o que é variável independente e o que é variável dependente. Certo? Em ciência de dados a gente chama de features, ou seja, as variáveis que eu quero fazer uma análise, que possivelmente poderão influenciar uma variável alvo. Aqui nós não temos nenhuma variável alvo. O que é que seria essa variável alvo? Uma variável que eu quisesse fazer uma previsão. Então, a partir das suas características, qual é a estimativa de você gastar numa esteira? Se você quer comprar uma esteira barata, uma esteira mais ou menos ou uma esteira cara. Então, a partir das suas características enquanto consumidor, eu vou tentar adivinhar que tipo de esteira você quer comprar. Outra informação é que ele está dizendo ali, ó, no missing values, ou seja, ele está dizendo que não existem dados perdidos. O que é que seriam esses dados perdidos? Dados em branco. Se você tem uma célula com 0 lá, o 0 não é um dado perdido. O 0 é uma informação dizendo que lá é 0. Dado perdido é quando você não tem informação nenhuma. Você não sabe nem que é 0. E isso é bastante problemático em análise de dados. Por quê? Porque simplesmente o banco está dizendo que não tem nada para te dizer a respeito daquilo. Então, é um problema bem recorrente em ciência de dados de como fazer tratamento de dados perdidos. E o Orange tem uma funcionalidade para isso. Certo? Como é que a gente lida com dados perdidos? Ele está dizendo ali que os dados não têm nenhuma variável alvo, bem aqui, ó, ou seja, eu não marquei nenhuma variável dessa aí para fazer uma previsão. E ele está dizendo que não tem nenhum meta-atributo. O que é que seriam esses metas-atributos? A descrição de cada variável, conforme eu tinha mostrado para vocês lá no site do Kepler. Ou seja, aquela descrição que está lá
não veio para cá. Certo? Bom, aqui ele está mostrando uma tabela com 4 colunas. E aí vamos entender o que é que cada coluna nos diz. A primeira coluna lá onde tem o name, ele está dizendo o quê? O nome da variável. Em seguida, na próxima coluna, que ele está falando o tipo, se você clicar aqui, Sara, em categórico aqui no primeiro, ele vai te permitir, naquela variável, inclusive, mudar o tipo dela. Nesse caso, a gente vai deixar como variável categórica, por quê? Porque apesar de ser um texto, isso daqui, se vocês prestarem atenção, é a marca da esteira que eu vou vender, da esteira de corrida. Eu não estou interpretando isso como se fosse um texto propriamente dito, mas sim um rótulo de uma categoria. Ou seja, aqui eu tenho o produto 195, aqui eu tenho o produto 498 e aqui eu tenho o produto 798. Certo? Então a gente vai deixar como categórico por causa da natureza do valor que está lá. Mas se fosse um texto, uma frase, aí você poderia mudar aqui para uma variável textual. Aqui em row, ou papel, é onde aqui a gente pode mudar as características da variável. Se você clicar aqui, ó, em feature, aí veja que ela pode ser uma variável do tipo característica, ou seja, a variável que descreve as propriedades daquele registro, mas eu posso também mudar para ser uma variável do tipo alvo. Se eu quisesse achar o seguinte, por exemplo, a partir das características da Sofia, eu quero achar a probabilidade de qual máquina dessa ela vai comprar. Vocês vão ver que tem uma técnica que a gente consegue fazer isso. Se for do tipo meta, ou seja, a variável ela está trazendo uma descrição dela, ou seja, produto descreve o tipo de máquina que eu vou vender. Ou se você quer pular, ou seja, você quer ignorar qual vai ser o papel daquela variável. Normalmente nesse curso a gente só vai lidar com 2 tipos, ou será feature ou será target. Ou seja, ou característica ou alvo. Aqui vamos deixar marcado em feature. E quando a variável é categórica, o Orange ele já está te dizendo aqui quais são os possíveis valores que vocês vão encontrar lá. Então, ou seja, você nunca viu esse banco de dados na vida e agora você está sabendo que na variável produto existem quantas categorias, ou seja, quantos grupos? 3. Certo? Então ele já te dá uma descrição do que você está encontrando, ele já faz uma pré-análise para você. O outro tipo de variável que a gente vai lidar aqui é do tipo numérico. Certo? Aqui, para esse tipo de variável, ele trouxe aqui a possibilidade de ser o quê? Uma data. Mas não é o caso. A gente não vai chegar a trabalhar com variáveis do tipo data aqui. Eu precisaria de um outro curso só para trabalhar com variáveis do tipo data. Mas aqui, quando ela é numérica, quando ela é contínua, aí eu vou utilizá-la enquanto uma métrica, uma medida. Certo? E aqui qual é a medida que eu quero saber? A idade desses 180 registros que eu tenho aqui. Ou seja, na média, qual é a idade? Em sua maioria, a idade é de um público... Na hora que eu desenhar um histograma, eu vou estar vendo um público jovem, um público de meia idade ou um público velho. Para quê? Para você direcionar suas ações de marketing para esse público. E assim vai. Certo? Então, perceba que não precisa fazer mais nada. A única coisa que você precisou para carregar os dados foi trazer o ícone File e simplesmente apontar aqui o caminho. Fez isso daqui, ele já te traz essas informações. Aí você pode fechar aqui, Sara, no xizinho. Só que do jeito que está aqui, eu consigo ver os dados? Não. E aí quando a gente vai fazer a análise de dados, a gente quer ver os benditos dados. Como é que a gente faz isso? Aí vem o segundo ícone mais importante do Orange, que é esse ícone aqui chamado Data Table. Só basta dar um clique nele, que ele já vai aparecer lá.
O ícone apareceu lá, o que é que você faz imediatamente? Renomeia. Então vamos renomear aqui para visualizar a tabela de dados. Fitness. Só que do jeito que está aí, se você der um clique duplo aqui, vai dar um clique duplo, você não vai enxergar nada. Por que você não vai enxergar nada? Porque eu não conectei essa tabela aonde está o conjunto de dados. Então você pode fechar aqui, Sara, por favor? E aí como é que eu faço essa conexão? Veja que tem uns pontilhados bem aqui de um lado do outro. Então o que você vai fazer? Você põe o mouse aqui, clica e arrasta uma linhazinha até lá. Até aparecer aqui o nome Data. Então é literalmente ligue os pontos. E aí agora, se você clicar novamente aqui na tabela, dar um clique duplo, vai aparecer todo o conjunto de dados. Certo? Então, ele traz aqui as informações que nós já vimos anteriormente. Com o tempo a gente vai lidar melhor com essas informações aqui, mas o primeiro passo que eu gostaria que vocês fizessem agora é se familiarizar com esses dois ícones, porque esses dois ícones vão ser os mais importantes no curso. Carregar os dados e depois ver os dados. Beleza? Pode fechar ali, Sara. Então, o primeiro passo, fazer isso daí. Outra coisinha. Você pode dar um clique duplo na linha. E ao dar um clique duplo na linha, a gente pode falar para o Orange se a gente quer enxergar todo o conjunto de dados ou se a gente quer pegar um pedaço desse conjunto de dados. Certo? Você pode dizer o que é que você quer ver. Por enquanto, vamos sempre pegar todo o conjunto de dados. E mais para frente a gente vai se especializando nisso. Pode fechar a lista, por favor. Uma vez feito isso, o que é que você quer fazer? Você já quer fazer uma pré-análise do que é que você tem. Como a gente só tem variáveis do tipo feature, ou seja, do tipo característica, o Orange ele traz um ícone bem aqui chamado de Feature Characteristics. Você pode dar um clique nele, sabe? E aí o que é que a gente faz agora? Renomeia. Aí o que é que a gente vai fazer? Estatística das variáveis de dados fitness. Espera ali, se você der um clique duplo aqui, ó, não vai aparecer nada. Por quê? Porque você não informou o conjunto de dados para ela. Pode fechar, sabe? Aí o que é que você pode fazer? Ou você pode ligar da tabela diretamente para cá. E aí, ó, veja que interessante. Se você fizer essa ligação aqui, ele, do jeito que está aí, ele vai te permitir, na tabela, selecionar uma amostra menor. Mas se você der um clique duplo aqui, aí ele vai te perguntar o que é que você quer fazer. Você quer selecionar uma amostra de dados ou você quer selecionar todos os dados? Por enquanto, vamos começar selecionando todos os dados, depois eu mostro para vocês como é que funciona essa história de amostra. Então você puxa uma seta daqui para cá. Não, só puxar daqui para cá diretamente que ele apaga a outra. Ah, tá. E é ok. Aí veja que ficou Data. Se você der um clique duplo aqui, aí baixa só um pouquinho, sabe? Por favor. Aí o que é que ele já está fazendo aqui para você? A estatística dos dados. Então veja que com 3 cliques você já tem uma estatística descritiva dos dados. Ou seja, o curso de Estatística 1 que vocês fizeram no primeiro semestre. Primeira variável, como ela é uma variável numérica, que é a idade, o que é que você está vendo aqui?
o histograma dessas idades. Então, para que serve o histograma? Só que aqui não está muito legal de ver, é só para você ter uma ideia. Onde se concentra a maior parte das respostas? No histograma você sabe que aqui está o menor valor e aqui está o maior valor. Então você está vendo que os dados estão concentrados aqui mais à esquerda, ou seja, mais para os menores valores. Então se os dados estão indo para os menores valores, eu estou lidando com um público jovem. Mas um público jovem de que idade? Aqui, como ele está indo para a esquerda, eu consigo descobrir qual é o menor valor do conjunto de dados. Qual é o menor valor do conjunto de dados? Está bem aqui, na coluna min. Então, o cliente mais jovem que eu tenho no meu banco de dados tem 18 anos. E o cliente mais velho que eu tenho no meu banco de dados tem 50 anos. Então, se eu fosse fazer aqui um histograma da sala, eu teria um outro conjunto de dados, eu teria uma outra representação gráfica ali. Variável em seguida vem o que? Educação. No qual eu tenho aqui a média. A média, tenho em mente que seria o quê? Se eu fosse perguntar para qualquer um de vocês qual seria a idade de vocês, é como se fosse uma idade única para todo mundo. Então, aqui, se eu entrasse nessa sala, eu ia achar que todo mundo teria 28,79 anos. É verdade? Em termos de conjunto, sim. Em termos de indivíduo, não. Por quê? Porque essas idades variam. E qual é o valor que vai falar o grau de dispersão dessas idades? É o desvio padrão. Só que o desvio padrão aqui, ele traz esse nível de dispersão aqui, mas eu tenho que checar se isso realmente é o desvio padrão, porque eu chego até 50 anos. Entendeu? Então eu tenho que checar depois com calma se isso aqui mesmo é o desvio padrão. Deveria ser. Outra medida que você tem que prestar atenção é a moda. A moda aqui, ele vai te dizer o quê? Qual é a idade que mais aparece. E a idade que mais aparece aqui é de 25 anos. A mediana, ela é uma variável bastante importante, porque ela está dizendo o quê? É o valor que divide todo o conjunto de dados exatamente ao meio. Então, o que quer dizer esses 26 anos aqui? É que como o meu banco de dados tem 180 observações, então eu tenho exatamente 90 pessoas com idade acima de 26 anos e eu tenho exatamente 90 pessoas com idade abaixo de 26 anos. Essa é a resposta da mediana. Então, se você me perguntasse, professor, qual é a probabilidade de você encontrar alguém com idade acima de 26 anos? Eu responderia de bate-pronto, 50%. Qual é a probabilidade de você ter uma pessoa com idade menor que 26 anos? Eu te diria de bate-pronto, 50%. E com esse raciocínio, você consegue fazer a mesma interpretação para as variáveis numéricas. E aqui tem uma outra vantagem que o Kaggle pode te dizer. Você está vendo essa variável aqui embaixo chamada color? Seleciona aqui, Sara, por favor, e escolhe aqui gênero. Gênero, isso. Na hora que você faz isso daí, ele vai colorindo os gráficos conforme os grupos. Só que aqui ainda não está muito legal. Tem um outro gráfico que a gente consegue ver isso bem melhor. Então você está vendo em cada barrinha uma ideia de participação do público masculino, do público feminino. Certo? Então você consegue fazer esse tipo de visualização. Aqui, descendo aqui um pouquinho para as variáveis categóricas, aqui não é tão interessante porque aqui a moda, ele só vai te falar qual é a categoria que mais aparece. E aqui no caso do gênero,
é o gênero masculino e o status, digamos assim, civil, o estado civil é como se fosse união estável. E aqui o select, veja que aqui está marcando no. Por quê? Porque eu não selecionei um subgrupo. Eu selecionei todo mundo. Então, se você quiser ter uma resposta do tipo bate-pronto, dessa análise de dados, pode fechar aqui, sabe, por favor. Qual é o ícone que você vai usar? Esse daqui, ó. O Feature Statistics. E aí, o que é que vocês têm que começar agora a fazer o seguinte. Na hora que eu escolher meu conjunto de dados, que tipo de informação eu estou enxergando lá? Claro, esse banco de dados que eu mostrei aqui para vocês não poderão mais escolher. Então, vocês já vão... Minha dica, já começa a procurar no Kaggle um conjunto de dados que vocês vão usar. Segunda dica, criem uma lista para evitar bancos de dados repetidos. Isso daí vocês vão ter que gerenciar entre vocês. Crie uma lista lá no Google Sheet de tal maneira que uma vez que você colocou lá, o outro não coloque o mesmo banco de dados. Porque na entrega não pode ter bancos de dados repetidos. Esse gerenciamento vocês vão fazer entre vocês. Terceiro, é importante você já trazer com o seu próprio conjunto de dados, porque você já vai treinando. Porque aí você vai ter que me explicar isso daqui no seu conjunto de dados. Ou seja, o que é que você está enxergando ali? Tão importante quanto tudo isso que eu estou fazendo é salvar isso aqui. Porque não adianta você fazer toda uma análise de dados gigante aí e de repente você esquece de salvar. Então lá em cima no menu tem o File e aí você vai lá em Save, que é a primeira vez que você vai salvar, pode clicar, sai. Claro, escolha a pasta onde é que você vai salvar isso daí. Vou salvar aqui por enquanto. Peraí. Depois eu vejo. Aí aqui em nome, depois que eu escolher, em nome você coloca o nome que você quiser. Só que aí, o nome que você quiser. Só que aí você aí veja que ele já salvou ali no cantinho, lá em cima, veja que ela salvou com a extensão. Pode ir de novo. Não, Save As, senão ele não vai mostrar. Veja que ela salvou com a extensão aqui é .ows. Certo? OWS é o formato de arquivo que o Orange vai usar para ler. Certo? Mas você pode colocar o nome que você quiser e você salva. Se, claro, a gente não vai fazer isso agora porque o Orange demora, mas se você fechar esse arquivo, vai te salvar aqui. Eu não sei como é que está a tua máquina, é rapidinho de carregar? Então vamos fazer o seguinte, Sara. Fecha o Orange e abre novamente. Nossa, deixa eu achar aqui. Foi só eu gravar, antes abriu rápido. Aí vocês vão perceber que na hora que ele abrir esse arquivo, ele vai automaticamente carregar os dados e já vai fazendo todas as análises tudo de novo. Professor. Então, essa é a vantagem do workflow. Na hora que você fechar e você reabrir, ele já vai montar tudo de novo para você. Se você for usar qualquer outro programa estatístico, se você fechar o programa, você vai ter que fazer tudo de novo, literalmente, manualmente, carregar os dados, fazer todas as análises. Aqui ele vai salvar para você. Então essa é a vantagem que eu considero crucial do Orange. Ele automaticamente já vai carregando os dados, já deixou tudo prontinho da última vez que você salvou. Quando isso daqui ficar bem grande, aí você vai perceber a utilidade dessa característica aqui do Orange. Bom, agora a gente vem aqui, Sara, para essa aba aqui chamada Visualize. Aí você pode até minimizar a aba Data aqui, ó, e a gente agora vai se concentrar aqui nessa aba Visualize. Uma das características que a gente vai lidar com ciência de dados é uma boa análise pressupõe você fazer uma boa visualização dos dados. Se você não enxerga os dados, você não consegue analisar. Tanto é que o mantra em ciência de dados é
Você fala isso 3 vezes. Viu? Você vai falar visualize, visualize, visualize. Para você introjectar, você só consegue fazer uma boa visualização, uma boa análise de dados, se você conseguir visualizar. E aí, professor, por onde a gente começa? Vocês estão vendo que tem várias opções aí. Nos vídeos que eu já disponibilizei via Moodle para vocês, eu vou falando de cada uma delas. Certo? Então, caso vocês queiram dominar bem a ferramenta, assistam aqueles vídeos que eu já disponibilizei no Moodle. Inclusive, os arquivos que eu mostro lá no exemplo também estão lá. O que é que eu vou tratar aqui? Dos mais rápidos, dos mais necessários para vocês iniciarem a avaliação de vocês. O primeiro deles é esse daqui, ó, Distribution. Aí você clica, só baixa uma vez nele. E aí você pode puxar o Sara aqui para baixo. Vem aqui para baixo. Deixa ele aí. Próximo passo, o que é que você faz? Renomeia. Você bota o quê? Você põe assim, gráfico de distribuição de dados fitness. Mais uma vez, se você der um clique duplo nele, não vai aparecer nada. Pode fechar, sabe? E aí, o que é que você faz? Você vem aqui na tabelinha, ó, e aí você puxa um outro fiozinho aqui para baixo. E aí, apareceu aqui para você só pegar os dados selecionados. O que é que você faz? Dá um clique duplo e você liga data a data, que o outro vai sumir e você clica. Então perceba que aí, ó, você montou o fluxo de trabalho e os dois gráficos estão lá. Entendeu? Você não precisou ocultar um para poder enxergar o outro. Não, os dois estão lá. E se você salvar esse fluxo de trabalho e porventura mandar o arquivo para mim, do jeito que está ali, você não precisa depois mandar um vídeo explicando o que foi que você fez. Porque aqui eu já estou entendendo o que você está fazendo. Você primeiro carregou os dados, depois você viu os dados, depois você fez uma estatística inicial dos dados e agora você quer aprofundar a análise dos dados. Dá um clique ali no gráfico de distribuição dos dados, desce só um pouquinho, Sara, aqui, só para aqui, aí. E aí, do jeito que está aí, nós vamos conseguir explorar o conceito de histograma. Histograma é um gráfico valiosíssimo quando você está lidando com variáveis contínuas, ou seja, com métricas. Porque você quer encontrar o quê? Como os dados estão distribuídos em torno dos valores amostrais. Como eu falei anteriormente, é interessante você olhar primeiro os dados numéricos, mas depois a gente consegue olhar com mais calma os dados categóricos. Como é que você vai fazer aqui? Sara, escolhe primeiro aqui idade, por favor, aqui em age. Então, na hora que ela clicou aqui em age, ela está mostrando esse histograma aí. Só que do jeito que está esse histograma aí, você veja que os dados eles estão bem específicos quase. É como se cada valor tivesse um retângulozinho desse aqui. E esse retângulo, em inglês, nós chamamos de bin. E aqui nesse parâmetro aqui, ele está te perguntando qual é o comprimento desse bin. Se você colocar ele como 1, é como se eu estivesse personalizando cada retângulozinho desse para cada observação. Mas se tu puxar para cá, vai até aqui o máximo, olha o que acontece. Ele vai agrupando. Ele vai agrupando. E aí você acha que só tem 3 respostas, porque aqui eu estou dizendo que o comprimento aqui do bin é de 20. Então, explore isso daqui com valores intermediários até você enxergar um gráfico que te dê uma resposta interessante. Quando é 1,
nem sempre é interessante, mas quando é 20 também não é interessante. Então tenta encontrar um valor intermediário no qual você consiga ver e imaginar uma curva passando por aqui. Entendeu? Se você posicionar o mouse em cima do retângulo, vai lá, Sara, por favor. Ele vai te dar uma informação adicional e valiosíssima. O que é que essa informação está dizendo aqui nesse binho? Ele está dizendo assim, não, deixa lá. Opa. Ele some, eu acho. Dá só deixar, vê se você clicando ele aparece aí, pronto. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? É que nesse retângulo aqui estão todas as observações com idade entre... Opa, vai. Tenta lá. Opa, com idade entre 25 e 27,5 anos. Quantas pessoas estão dentro dessa faixa? 44 pessoas. Essas 44, ou seja, esse bin aqui, ó, ele representa 24,44% de toda a amostra. Então, ou seja, se você me perguntar, professor, que tipo de informação útil eu tenho daí? A informação útil é a seguinte: existem 44 pessoas com idade entre 25 e 27,5 anos e eles representam 24% da amostra, ou seja, quase um quarto. Ou seja, para cada pessoa que está lá, uma em cada 4 pessoas tem idade entre 25 e 27,5. Então, essa é a informação que você tem. Isso é estatística descritiva. Ou seja, eu acabei de identificar um pedaço do meu público-alvo. Só lidando com idade. E essa informação, à medida que você vai para cada retângulo desse, você vai encontrando informações diferentes. Você veja assim, ó, clica aqui no último, por favor. Ou seja, eu só tenho apenas 3 pessoas com idade maior ou igual a 47 anos e meio. Ou seja, 3 pessoas, essas 3 pessoas representam 1,67%. E isso era, por exemplo, se esse curso tivesse acontecendo no primeiro semestre, era isso que eu ia estar cobrando agora de vocês. Como é que vocês analisam os dados? Na hora que eu te dou esse na hora que eu te entrego esse conjunto de dados, que tipo de informação você vai me falar? Imagina vocês estão trabalhando para a minha empresa, é isso que eu vou perguntar para vocês. Está esse conjunto de dados. O que é que esse conjunto de dados lhe diz? O que é que você me traz de informação útil desse conjunto de dados? E isso só olhando aqui um gráfico de distribuição. Aqui, nessa caixa aqui, ele vai te mostrar vários tipos de distribuições de probabilidade. E aí você vai tentar encontrar dentro desse conjunto qual é a melhor que se ajusta ao seu conjunto de dados. Por exemplo, escolha a linha normal, por favor, Sara. Aí, numa análise visual, a linha preta é parecida com os retângulos em azul? Se vocês olharem, não. É bem diferente. Ou seja, aqui ele pressupõe que deveria ter dados aqui, mas na prática eles estão aqui. Então, eu poderia usar a curva normal para representar esse conjunto de dados aqui? Não. Vamos para o outro ali. Se fosse uma distribuição do tipo beta, coloca lá. Aí já ficou um pouquinho mais parecida. Vamos para outra, uma gama. Um pouquinho mais. A Riley lá, um pouquinho mais. Pareto, aí ficou diferente. Exponencial, diferente. Ou então, a kernel density, que normalmente isso daqui é uma distribuição não paramétrica, e normalmente ela tende a se ajustar melhor. Qual é a importância disso daqui? Que quando você acha essa linhazinha aqui, você consegue calcular a probabilidade. Tá? E aí eu poderia perguntar, qual é a probabilidade de se encontrar alguém com idade menor que 30 anos de idade? Tá, a partir daqui você consegue calcular isso daí. Aqui a gente tem como fazer de maneira empírica. Clica aqui, Sara. Mais ou menos aqui, pronto.
Aqui, como é que eu acho a probabilidade de ter uma pessoa com menos de 30 anos de idade? Basta você sair somando qual é a galera que está aqui. Ó. Aqui eu tenho 5, mais, aí depois eu tenho 19, mais 30, né? Aí depois mais 44, e aí mais 15. Eu tenho quantas pessoas no conjunto de dados? Isso daqui dá quanto? Não, mas no resultado final. Então, eu tenho 62% de chances de encontrar alguém com idade menor ou igual a 30 anos. A gente pode também somar lá as porcentagens, porque já dá a porcentagem ali também. Só que do BIM, vamos tentar ver pelas porcentagens. Vamos lá para o primeiro. Ali, primeiro dá 2,78, aí depois 10,56, depois 16,67, depois 24,44 e depois 8,33. 62,71. Que aqui deve ter dado a mesma coisa, presumo. Na verdade, está muito errado. Era 123 ou 113. Então, ou seja, ou somando os percentuais ou somando aqui, vai dar a mesma coisa. Mas, professor, se segurar em cima do 30 ali, puxar, deve tipo, criar uma caixinha que ele soma automático no programa mesmo. Aonde? Agora você clica aqui, É, tipo, clica e puxa pro lado. para lá, É. clica e vai marcando. Assim. Isso. Só que eu puxei do 30 e dá certo, dá os 68. Eu puxei uma antes. Aqui, né? Uhum. E vai. Aí tu posicionou a... Aí vai tipo lá em cima, onde fica só o azul. Não, só Aqui, né? É. Aqui? Aí- Aí, pronto, tá aí. Ah, Thank you very much. Então ele já está te dizendo ali a probabilidade de você ter menos de 30 anos de idade. Pode dizer, nunca foi tão fácil calcular a probabilidade. Não, tá ali, ó. Como a Ana Laura nos acabou de demonstrar com um clique. Mas se quiser saber, mas como é que saiu isso? Então vai por aqui, então vai por aqui. Beleza? O que é mais interessante aqui? Você pode separar, pode desmarcar aqui, por favor, Sara. Pode desmarcar. Nome. Você pode fazer uma separação aqui por uma variável categórica, por exemplo, faz ali por gênero. Aí o que você está enxergando aí? Você está enxergando, você já separou o teu conjunto de dados, quem é homem, quem é mulher. Certo? E aí você pode mudar como é que você enxerga isso. Por exemplo, se você clicar aqui no Stack Columns, o que é que ele vai fazer? Ele vai empilhar os dados. Certo? Embaixo, os azuis são as mulheres e o vermelho são os homens. Se você clicar aqui em Show Probabilities, aí aqui você vai ter que posicionar o mouse para poder enxergar esses resultados ali na tabela. Que é o que ele está te dizendo ali, ó. Probabilidade de você ter uma idade menor que 20 anos. Aí tem 5 pessoas ali. E aí ele encontrou dentro dessas 5, tem uma mulher e 4 homens. E aí ele vai dizendo aqui a probabilidade por grupo separado. Aí vamos fazer aqui a experiência do 30. Seleciona essa galera toda ali até lá. Aí vai lá no azul. Pronto. Mas aí eu estou pegando todo mundo. Entendeu? Mas aí se eu quiser fazer grupo a grupo, na hora que você posiciona, por exemplo, só esse primeiro aqui, aí a gente consegue depois, somando por cada grupo, qual é a probabilidade do tipo de eu ser mulher, eu tenho uma idade menor que 30 anos. Essa é a informação que eu quero descobrir.
Ou você pode desmarcar aqui e marcar de baixo, que ele vai mostrar a distribuição de probabilidade acumulada. Por exemplo, ali, ó, vamos lá para o 30 aqui, ó. Não, esse daqui. Esse. Então, quando eu clico ali na distribuição de probabilidade acumulada, ele já está me dizendo aqui, na hora que eu junto todo mundo, entendeu? E aqui, ele está mostrando aqui, na hora que eu separo por grupos. Então, ou seja, eu ser mulher com menos de 30 anos de idade, 42%. Eu ser homem com menos de 30 anos de idade, 57%. Certo? E assim vai. Se você vier aqui por último, entendeu? Aí ele vai chegando aqui aos 100%. Claro que na hora que eu somo esses dois aqui, vai dar os 100%. E de novo, só fazendo gráfico. Você não precisou fazer nada na caneta. Então, em termos básicos, é isso daqui que você vai usar o gráfico de distribuição. Isso daqui normalmente é utilizado para quê? Para explorar variáveis contínuas. Você pode explorar variáveis categóricas? Pode. Por exemplo, selecione aqui o gênero, por favor, sabe? Aí aqui pode deixar marcado aí. Aí aqui ele está dizendo, quando você posiciona em cima do elemento desse, o que é que ele está dizendo? Que dos 180 registros que eu tenho, 76 são mulheres. Você vier para cá, 180 registros, 104 são homens. O que é isso aqui que eu acabei de fazer só que de maneira gráfica? Uma tabela de frequência. Eu imagino que o professor à época tenha pedido para vocês fazerem na munheca tabela de frequência. Só que aqui você vai ver de maneira visual. Escolhe ali, por favor, desse aqui. Pode botar o produto lá de cima. Desmarca aqui, por favor, esse daqui. Pode desmarcar esse aqui. Deixa eu ver. Desmarca aqui o gênero, porque aí eu quero ver só. Não, só nome aqui. Isso. Clica. Para ficar melhor, escolhe aqui produto. Vai ficar bem melhor. Então, porque aí eu tenho os 3 produtos destacados aí. Aí se eu perguntasse para vocês, em termos de registro, qual foi o produto que mais foi vendido? Aí você vai ver lá, TM 195. Ou seja, de 180 registros, eu vendi 80 máquinas 195. Qual foi a segunda mais vendida? 498. Qual foi a terceira mais vendida? 798. Isso daqui é informação mercadológica. Seria uma tabela de frequência só que eu estou mostrando no gráfico. Beleza, gente. Pode fechar aqui. Aí qual é a outra informação que você poderia utilizar? Essa informação aqui desse gráfico chamado box plot. Bem aqui. Pode dar um clique nele ali e aí você pode colocar ele aqui embaixo. Dá uma pausa aí. Qual é a importância do gráfico box plot? É uma outra maneira de visualizar a dispersão dos dados. Só que com ele ali, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem calcular testes de hipóteses. Eu imagino que em inferência estatística isso foi algo cobrado de vocês. Como é que vocês calculam testes de hipótese? Aqui eu vou mostrar somente 2 tipos de testes de hipótese, que é o teste ANOVA e o teste T. Em termos práticos, para que serve isso? Para você saber se os grupos têm a mesma preferência, a mesma opinião, ou se os grupos têm opiniões diferentes, preferências diferentes. Grupos com preferências e opiniões diferentes requerem estratégias de relacionamento diferentes. Então, uma vez que colocou o gráfico, o botãozinho aqui, o que é que a gente faz? Renomeia. Aí você escreve gráfico box plot
dos dados fitness. Sempre tem esse hábito, pessoal, de renomear os ícones para você saber o que é que ele vai fazer ou do que é que ele se trata. E aí o que é que você faz? Você vem aqui na tabelinha, puxa um fiozinho e liga aqui. Clica no fiozinho e liga a data. Ali, data. Ok. Só isso. Veja que eu estou montando aqui um fluxo de trabalho. Se eu, não esqueça de salvar, sabe? Vai lá, File, Save. Se eu fechar esse arquivo e quiser carregá-lo novamente, ele já vai carregando de maneira automática. Ou seja, você não precisa começar tudo de novo. Dá um clique duplo nele aqui, por favor. Abaixa só um pouquinho. Tá aí. Como é que a gente vai trabalhar esse gráfico aqui? Normalmente, aqui em variável, a gente só vai dar atenção para os dados numéricos, ou seja, as métricas, as medidas. Aqui, se você clicar aqui em Order by Relevance to Subgroups, entendeu? Na hora que você clica aqui, ele vai tentar associar esse subgrupo à variável que você escolheu aqui. Por exemplo, se você clicar aqui em Age, certo? O que é que a gente pode tentar descobrir aqui? Esse gráfico está mostrando o resultado de todo mundo. Ele está mostrando que a média é de 28,79 anos. E isso daqui que você está vendo, eu espero que seja o desvio padrão. Se não for o desvio padrão, é o erro padrão. São duas coisas diferentes. Desvio padrão, quando eu tenho um conjunto de dados, certo? Aqui seria, vamos botar aqui como 100% da frequência, e aqui os valores. Digamos que eu tenho esse conjunto de dados aqui. O desvio padrão, e aqui a média, é o quanto os dados estão oscilando em torno da média. Isso é desvio padrão. Ou seja, é a distância padronizada do teu valor em relação ao valor médio. Por exemplo, se aqueles 28,79 fosse a média da sala, aí eu perguntasse aqui, Manuel, qual é a tua idade? Tua idade? Faz tempo, é 40. 40. Então, vamos arredondar ali para 29. Então, tu está distante da média 11 anos. Entendeu? Só que esses 11 precisam ser padronizados por todo o conjunto de dados. É por isso que eu pego essa distância de 11, elevo ao quadrado, divido pelo total da média e depois tiro a raiz quadrada. Porque eu tenho que padronizar esses dados. Mas o que você tem que entender é que com desvio padrão eu consigo descobrir o quão distante eu estou da média. É uma medida de distância mesmo. Ou seja, assim como eu estou bem distante lá do João, eu estou aqui próximo da Manuela. Só que erro padrão é outra história. Por quê? Porque essa média ali, ela não necessariamente é a média verdadeira. Por quê? Porque eu peguei uma amostra. E aí, esse valor de 28,79, ele pode estar dentro de um intervalo onde a média verdadeira esteja. Entendeu? Por quê? Porque se eu for sortear uma outra amostra, eu vou encontrar um outro valor. E aí, quando eu tenho o erro padrão, eu acho um intervalo onde a média verdadeira estará. Certo? Então ali eu só preciso checar se aquilo ali é o erro padrão ou o desvio padrão. Vamos admitir que é um desvio padrão aquilo ali. Beleza. O que você está vendo aqui em amarelo, essa linhazinha amarelo, é a mediana. Então eu sei que tem metade dos valores abaixo de 26 e a outra metade está acima de 26.
O 24 aqui é o que a gente chama de primeiro quartil. Certo? Então, o que é que você está vendo aqui? Ó? Daqui para cá, até aqui, eu tenho 25% da amostra. Porque aqui coincidiu do valor mínimo ser esse extremo aqui. Daqui para cá, eu tenho mais 25%. Daqui para cá, até aqui, eu tenho mais 25%. E daqui para cá, eu tenho os outros 25%. Então, na hora que você olha o gráfico boxplot, uma outra maneira de você visualizar como os dados estão dispersos. Então, boxplots muito longos significa que você tem mais dados dispersos. Boxplot curtinho significa que os dados são mais pertinhos da média. Em termos práticos, para que eu quero saber disso? Porque quando eu tenho boxplots muito esticados, existe a chance muito grande de eu ter pelo menos 2 subgrupos ali. Como é que a gente vai tentar descobrir isso? Muito simples aqui. Sara, basta selecionar aqui subgrupos, aqui o gênero. Veja que na hora que ela selecionou o gênero ali, eu separei o que é homem de mulher. E aí ele mostra um teste aqui, eu vou explicar para vocês que teste é esse. O que ele está testando aí é o seguinte. Em relação à idade, a idade média do grupo dos homens é igual, estatisticamente falando, à idade média do grupo das mulheres? É isso que ele está querendo medir aí. E aí onde vem o teste de hipótese. Lembre-se qual é o propósito desse teste de hipótese aqui? Saber se os grupos, em relação a um determinado conceito, têm o mesmo pensamento ou se eles têm pensamento diferente. Qual é o conceito que eu estou trabalhando ali? Idade. Os grupos têm a mesma idade ou eles têm idades diferentes? É isso que eu estou querendo responder. Em relação à idade média dos grupos. E se vocês olharem aqui, ó, os grupos ele têm uma idade bem próxima. As mulheres, 28 e 57 anos. Os homens, 28 e 95 anos. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Estatisticamente falando, eu posso dizer que esses valores são diferentes? Ou eu posso dizer que esses valores são iguais? É isso que eu quero saber. Porque se eles forem iguais, então em termos de idade eu vou tratar todo mundo de maneira igual. Mas se eles forem diferentes, eu tenho que ter estratégias diferentes. E como é que eu confirmo isso? Olhando para esse teste aqui. Que aqui é o teste T, que eu tenho. Se foi o professor Matheus Salomão, eu tenho quase certeza que ele mostrou isso para vocês. Não foi o Matheus Salomão? Foi a Rafaela. Mas elas chegaram a falar, mencionar sobre o teste T para vocês, nos testes de hipótese? Beleza, o que é que interessa nesse teste T? Só você prestar atenção nesse número aqui. Você só precisa prestar atenção nele ali. O que é aquele número, o que é que você tem que ter em mente aqui? Se aquele número ali, se ele for maior que 5%, isso daqui é convencionado, o que é que você conclui? Que a idade do grupo dos homens é estatisticamente igual à idade do grupo das mulheres. Mas se aquele número que você está vendo ali for menor que 5%, normalmente a gente bota maior ou igual. Mas se ele for menor que 5%, o que é que você vai afirmar? Que a idade do grupo dos homens é diferente da idade do grupo das mulheres. Como o valor que você está vendo ali naquele pezinho é maior que 5%, o que é que você conclui? Que a idade dos grupos são iguais. E essa diferença de opinião por grupo, principalmente para a galerinha que vai querer ir para o marketing, é crucial.
Como é que você vai avaliar grupos na hora que você aplica uma pesquisa de opinião, se eles pensam iguais ou se eles pensam diferentes? Aplicando teste P. A gente pode fazer exploração melhor. Por exemplo, vamos aqui em relação ao produto. Em relação ao produto ali, eu tenho 3 grupos. O que é que eu estou querendo avaliar ali? A variável continua sendo, volta lá em cima no vermelhinho que a gente escolheu, foi a idade. Continua sendo idade. Só que o que foi que eu separei aí? Eu separei os grupos a partir do produto que eles compravam. O que é que eu estou querendo saber ali? A galera que comprou a máquina 195 é mais velha ou é mais nova que a galera que comprou a máquina 498? Que é mais velha ou mais nova que a máquina que comprou lá o 796? Ou seja, em outras palavras, quero saber o seguinte: o tipo da máquina, de certo modo, afetou a idade do grupo? Ou seja, quem comprou a máquina 798 é mais velho ou é mais novo? Quem comprou a máquina 498 é mais velho ou é mais novo? Quem comprou a máquina 195 é uma galera mais velha ou uma galera mais nova? O que é isso? Segmentação de mercado. Visualmente, vocês estão vendo ali que as idades são bem próximas. A galera do 195 tem a idade de 28,55. A galera do 498 tem a idade de 28,90. E a galera do 798 tem a idade de 29,10. Só que eu quero saber o seguinte: estatisticamente falando, eu posso dizer que essas idades são diferentes entre si? Aí eu preciso olhar para um outro teste, porque o teste T, aquele anterior que eu mostrei para vocês, ele só é aplicado quando você tem exatamente 2 grupos. Quando você tem 3 ou mais grupos, você vai utilizar o teste ANOVA ali. E a interpretação é igualzinha do teste T. Você vai olhar para onde? Para esse pezinho aqui. Ó. Se ele for maior que 5%, significa o quê? Que a idade entre os grupos ali é estatisticamente igual. Ou seja, não importa o produto que você comprou, a idade dos compradores é estatisticamente a mesma. Se ali fosse menor que 5%, aí você poderia ver o seguinte caso: a galera que está ali que comprou 798 poderia ser mais velha que a galera que comprou ali 195. Mas não foi o caso aqui. Certo? E aí você pode fazer outras explorações. Por exemplo, Sara, vamos colocar aqui no status civil. Aí aqui, ó, a conversa é diferente. Veja que em relação ao estado civil, aí vocês estão vendo aqui que a galera que é solteira é mais jovem que a galera que é, digamos assim, união estável, que é junta. Galera solteira tem em torno de 27,18 anos. Galera que é junta tem em torno de 29,89 anos. Pergunta é, estatisticamente falando, essas idades são diferentes? Aí o que é que você tem que fazer? Olha aqui para o pezinho bem aqui. Como esse valor é menor que 5%, você pode afirmar que sim, a galera que é junta é mais velha do que a galera que é solteira. Como isso vai afetar a tua estratégia de marketing, eu não faço a menor ideia. O que eu sei é que, pela perspectiva do status social, existem 2 grupos diferentes em relação à idade. Que a idade é a métrica que eu estou trabalhando aqui. E aí, como vocês vão ver nos estudos de comportamento do consumidor, idade afeta o comportamento de compra. Certo? E por aí vai. Certo? E mais uma vez, o que é que você tem que ter em mente? Uma vez que você encontra a mediana, inclusive ele deixa marcado aqui, ó, eu tenho metade dos valores menor que esse resultado aqui, e eu tenho outra metade dos valores
maior que aquele resultado ali. Então perceba que um simples gráfico te dá uma pancada de informações valiosas para você tomar a decisão. Certo? E o importante aqui não é você saber montar o gráfico na munheca, não. O importante aqui é, olhou para o gráfico, que tipo de informação eu estou conseguindo retirar de lá. É isso que tem que ter em mente aqui. O que é que eu faço com essa informação? Vocês podem até escrever isso como mantra da disciplina. É o que é que eu faço com essa informação. E é muito isso que eu vou avaliar na hora quando vocês mandarem os vídeos para mim. Eu quero saber se vocês conseguem me mostrar o que é que vocês vão fazer com a informação que vocês encontrarem no banco de dados de vocês. Porque o dono da empresa, o tomador de decisão, vai precisar saber disso. Se tu chegar e dizer lá, não sei, aí o cara vai dizer, tá, então para que eu estou pagando teu salário? Então você tem que evitar ao máximo que o cara faça essa pergunta para você. Então tá, pode fechar aí, por favor, Sara. E um outro gráfico que é bastante, mas bastante utilizado é esse daqui, ó, o scatter plot, ou gráfico de dispersão. Você pode jogar ele aqui embaixo. Vamos lá. Gráfico de dispersão, a gente pode até renomear ali, ó. Você vai renomear e aí você vai escrever assim. Oxi. Tenta clicar com o botão direito, vai ali, rename, isso. Aí bota lá, gráfico de dispersão dos dados de fitness. Tá. Aí você pode ligar lá o fiozinho, dar um clique duplo nele para ligar data a data, ok. Vamos lá, gráfico de dispersão, gente, ele é valiosíssimo. Se preocupa com isso que você está vendo, não, tá certo? Baixa só um pouquinho aqui. Pronto, aí. Gráfico de dispersão, ele é valiosíssimo para você analisar um par de variáveis contínuas. Certo? Ou seja, você quer analisar uma métrica em relação a outra métrica. Do jeito que está aí não está muito legal não. Vamos fazer o seguinte. Ali no eixo X, procura ali income, que seria a renda. E aqui no eixo Y, deixa age mesmo. Aqui, pronto. O que é que eu estou querendo saber aí, na hora que eu coloco essas duas variáveis? Olhem para esse gráfico. À medida que a renda, vocês estão vendo que a renda aqui está aumentando, né? O que é que acontece com a idade? Aumenta. Vocês estão percebendo que tem que aumentar? Ou seja, pessoas mais velhas tendem a ganhar mais. Aí imagina que você é um profissional do marketing. Onde é que ia estar teu foco de vendas? Nos mais jovens ou nos mais velhos? Se você quiser ganhar mais dinheiro, nos mais velhos. Porque é onde você está vendo que a galera que ganha mais grana. Entendeu? Claro, o gráfico não está muito bonito, mas você consegue ter uma ideia de relação entre as variáveis. Certo? Você está vendo que está um relacionamento entre essas variáveis. Não necessariamente esse relacionamento existe. Você pode ter um caso aqui que você vai ver que não tem relacionamento nenhum. Mas aqui, nesse caso específico, você consegue ver que idade e renda têm um certo relacionamento. Quando uma sobe, a outra tende a subir. Quando a renda cai, a idade tende a cair. E vice-versa. Só que a gente tem como melhorar esse gráfico. Por exemplo, se eu quisesse saber isso por gênero, o que é que vocês podem fazer? Aqui nos atributos, você pode aqui na cor, escolher aqui o gênero. E aí automaticamente ele sai recolorindo o gráfico. Ou seja, os pontinhos em vermelho são homens, os pontinhos em azul são mulheres.
Inclusive, isso daí que vocês estão vendo tende a refletir algo de nossa sociedade, que é, em termos salariais, homens ganham mais que mulheres. Ainda que ambos façam exatamente a mesma coisa. Aí eu estou falando de mercado privado, porque no mercado público isso já foi resolvido. Certo? Mas no mercado privado você vai encontrar muito isso. Na mesma função, se o cara for homem, ele vai ganhar mais. Já foi pior. Cabe melhorar? Sim. Aliás, isso nem deveria existir. Isso nem deveria existir. Mas aí o gráfico está evidenciando isso. A gente pode, inclusive, mudar a forma. Por exemplo, aqui na forma, vamos escolher aqui o produto. Aí, ou seja, olhando para a forma do ponto, aí eu sei quem comprou o tipo da máquina. Ou seja, aí aqui você está vendo que esse cara aqui, ó, esse ponto aqui, o que é esse ponto? É um homem que ganha, sei lá, 104.581 dólares por ano, tem 47 anos, e como é o triângulozinho, ele comprou a TM 798. Se você posicionar aqui nesse xizinho, ó, aí eu sei que é um homem com 20 anos de idade, com um salário de 38.656 dólares anuais e que comprou a máquina 498. Então, ou seja, num simples gráfico, eu estou vendo uma relação entre idade e renda com duas informações adicionais: gênero e que máquina aquele ponto específico comprou. Eu poderia, inclusive, melhorar ali, ó. Tá vendo ali que está escrito size? Eu poderia selecionar ali income. Aí você vai perceber que o tamanho da figura agora ficou proporcional à renda dele. Ou seja, quanto maior a figura, mais grana o cara está ganhando. Quanto menor a figurinha, menos grana ele ganha. Entendeu? Eu te garanto, se você faz um trabalho e mostra um gráfico desse para o seu professor, ele vai ficar feliz da vida. Desde que você explique o gráfico, claro. Não é só jogar a figura lá, não. Série gráfico. Entendeu? E aí, claro, se você quiser ver o rótulo, mas o rótulo não vai ficar muito legal, ali em label, você pode colocar ali, sei lá, marital status. Aí, claro, não vai ficar muito bonito, mas você vai descobrindo quem é casado e quem é solteiro. Entendeu? Pode desmarcar lá, Sara, por favor. Obrigado. Aí, se você descer aqui um pouquinho a barra, ele consegue ainda fazer um negócio interessante. Por exemplo, clica aqui em Show Color Regions. Ele vai tentar pintar o fundo de acordo com, aqui no caso, como eu estou avaliando se é homem ou mulher, que é a cor principal, ele vai tentar pintar a região assim, onde é que estão os homens, onde é que estão as mulheres. Então você vê que as mulheres elas tendem a estar concentradas aqui, ó, que aqui está bem azulado, tá vendo? Enquanto que os homens tendem a se concentrar aqui, ó, ou aqui. As mulheres estão aqui, as mulheres têm uma concentração aqui e aqui. Então, graficamente, tu vai descobrindo quais são as regiões onde é que os seus grupos estão dominando. Isso facilita você entender melhor essas separações aí. Claro, a gente vai trabalhar com casos em que esse Show Color Regions vai ser bastante fundamental. Aqui não está muito legal não, mas nós vamos trabalhar com casos em que isso vai ficar bem evidente. Se você quiser ver as linhas de divisão ali, você marca ali e ele vai fazer um gradeamento aí para você tentar... Digamos assim, você quer ser mais preciosista, ou seja, quer saber qual é aquele exato número ali. Ou seja, aqui é a galera do 34, entendeu? Nessa linha aqui, a galera de 34 anos. Pode tirar a linha ali, por favor. As outras eu vou mostrar depois quando eu avançar os assuntos, porque ali é aquele Show Regression Line e o Show Confidence Ellipse. Quando eu ensinar a regressão, aí vai fazer sentido. Por enquanto, deixa eu dizer que está aí.
E esse gráfico você pode salvar a figura dele. Como é que eu pego essa figura aqui? Ó? Você está vendo que tem um disquetezinho bem aqui? Ó? Mas se você clicar ali, ele vai salvar no formato PNG. Você põe o nome que você quiser e aí ele vai salvar aquele gráfico. Aí procura avançar onde é que você salvou, por favor. O arquivinho. Pronto, pode clicar aí. Pode ser no Paint. Não, mas beleza. Agora já foi pronto. Aí a figurinha prontinha pra você botar no Word, no LibreOffice, onde você quiser. Beleza? Pode fechar aí, Sara, por favor. Voltando lá, pode fechar a figura. Então, salva, né? Vamos lá. Sempre salva, gente. Lembra, para não perder tudo que você fez. Então, recapitulando o que foi que a gente trabalhou hoje. Vocês viram como carregar um arquivo de dados do tipo CSV. Vocês viram como visualizar a tabela desses dados. E vocês viram quatro tipos de gráficos, digamos assim, essenciais para começar a análise de dados. Um gráfico que vai mostrar a estatística das variáveis dos dados. Um gráfico que vai mostrar a distribuição dos dados. Um gráfico box plot que vai mostrar a dispersão dos dados em termos de grupos. E aqui um gráfico de dispersão de dados em termos de variáveis contínuas. Certo? Exemplo, idade e renda. Tarefa de casa. Tenta pegar outro conjunto de dados, a sua escolha, e tenta fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Para aqueles que se sentirem confortáveis, tenta explorar os outros conjuntos de gráficos que tem ali. Ah, professor, onde é que eu acho a ajuda disso? Eu disponibilizei vários vídeos lá no Moodle, aí tem que procurar qual deles lá que eu falo só sobre visualização de dados. Mas de partida, é essa galera aqui. Entendeu? Eu devo me limitar a isso enquanto profissional? Não, mas para começar a brincadeira é isso aqui. Pode parar, sabe? Só espere um pedacinho aí para eu fazer a chamada aqui de vocês.